Pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu queria compartilhar com vocês hoje uma passagem que está no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Essa passagem, ela é uma passagem muito interessante, porque ela fala assim, aqueles que andam como sábios se tornam sábios. Aqueles que andam com tolos acabarão mal. É interessante que Salomão escreve no livro de Provérbios uma série de pensamentos e de reflexões que nos levam a compreender situações e fases da nossa vida, né? E essa semana é uma semana muito interessante. Aconteceu uma coisa muito interessante com relação a uma fiscalização que a Anvisa fez e uma empresa que produz produtos de limpeza, né? E eles constataram, a própria empresa em novembro constatou a presença de uma bactéria em um dos seus produtos, não é? E eles utilizam todo um espaço para produzir aqueles produtos e em um desses produtos encontraram uma bactéria que ela é muito perigosa. Feito tratamento, a limpeza ali e tal. E a Anvisa foi fazer as vistorias. Nas vistorias da Anvisa, agora, dezembro e mais recente, eles verificaram que a empresa tinha que tomar algumas medidas de higienização de áreas de reformas para impedir que tivesse a possibilidade de novas contaminações, tá bom? A empresa iniciou então a fazer essas alterações visando impedir que houvesse qualquer tipo de problema de contaminação nos seus produtos. Isso é uma coisa, gente, totalmente comum, acontece sempre no Brasil, no mundo inteiro funciona assim. A Anvisa é uma empresa técnica, né? Ela faz análise científica das coisas. Aconteceu, gente, que essa empresa apoia, né, um determinado candidato político. E várias pessoas apareceram agora tomando banho com detergente produzido por essa empresa, bebendo detergente, ou bebendo algo simulando que fosse o detergente. Mas algumas pessoas vendo essas reações na internet foram beber detergente de verdade. E tomar banho, limpar frango com detergente. E parece que algumas pessoas aí já começaram a procurar hospitais com problemas sérios. Tem gente aí que está até entubada porque tomou detergente. O detergente afetou estômago, esôfago, pulmão da pessoa, e a pessoa não está numa situação muito tranquila no hospital, não. Mas várias pessoas foram para o hospital intoxicadas com produtos produzidos por essa empresa. Essa empresa tem culpa? Obviamente não tem. Ela pensa em responsabilidade, né, sobre as instalações dela, sobre a contaminação anterior que teve no produto, e ela fez o que a Anvisa mandou, parou a produção. Depois ela entrou com uma contestação dizendo que já tinha iniciado as obras, enfim. Quando entra com essa contestação, isso é uma falha da nossa lei, tá? Automaticamente libera a empresa para trabalhar sem uma nova vistoria. Na verdade, não poderia ser assim, mas é assim. Mas mesmo assim, a empresa teve uma postura correta. Ela falou, cara, não vou voltar a produzir porque eu ainda não terminei a obra e não quero colocar ninguém em risco. A empresa não vai fazer isso por querer. Mas a repercussão disso na internet, levando pessoas a ficar doentes, vincula a imagem da empresa a uma questão política e mais. Pessoas doentes indo para o hospital com produtos da empresa vinculam a empresa a uma situação de insegurança
sanitária. E não é culpa da empresa, gente. A empresa não falou para ninguém beber o produto dela, nem para tomar banho de detergente. A empresa não tem culpa disso. Essas mesmas pessoas que ficam fazendo esse tipo de protesto estão prejudicando essa empresa. Elas mesmas. E o ministro da Saúde teve que virar público. A gente está em 2026, gente. Dizer para as pessoas, olha, não bebam detergente porque faz mal. É assustador isso. E eu estou citando isso não para falar sobre política, tá bom? Isso não tem nada a ver com política. Esse caso aconteceu por uma questão política, tá bom? Mas não é esse o meu enfoque. O meu enfoque é como que algumas pessoas na internet têm uma atitude, eu não vou dizer irracional, porque essas pessoas fizeram isso de forma consciente, tá? Não é irracional, não, é muito racional. Mas irresponsável. Como essas pessoas podem ter tanta irresponsabilidade de ir na internet simular que está tomando um desinfetante, se elas sabem que outras pessoas vão ver esse vídeo e vão fazer a mesma coisa em casa? Se uma dessas pessoas perder a vida, de quem é a responsabilidade? Não é da empresa. Não é da Anvisa. A responsabilidade é dessa pessoa que foi na internet fazer um vídeo colocando detergente. Ai, que lindo dia. Ai, tomando detergente, tomando banho com detergente. E aqui eu estou falando de pessoas conhecidas, pessoas públicas, de vice-prefeito, de ex-primeira-dama. Eu estou falando de pessoas assim reconhecidas, que têm seguidores, pessoas que olham para elas e acreditam no que elas falam. Essas pessoas acabam incentivando outras pessoas a terem atitudes ruins. Aí o cara foi lá e falou assim, mas eu não bebi o detergente, eu coloquei leite. Tá, mas quem viu você beber não sabe que você colocou leite. E vai beber detergente. E vai morrer por sua causa. Assim como diz Provérbios, quem anda com sábio se torna sábio. Quem anda com tolo tem um triste fim. O que eu quero trazer na mensagem para vocês hoje? Vivemos num tempo em que as informações chegam numa velocidade extremamente alta, rápida, manipulada muitas vezes, atendendo a interesses que você nem faz ideia de quem seja. E a mensagem muitas vezes não é a melhor mensagem que chega para você. Filtrem tudo. E principalmente, se você foi e viu uma mensagem e aquela mensagem não é uma mensagem que vai fazer bem para você, vale a pena continuar se alimentando de mensagens dessa pessoa que te enviou? Sabe aquela coisa do... Minha avó falava assim que se conselho fosse bom não se dava vendia. Mas a minha avó também me falou uma vez assim, me diga com quem você anda e eu vou dizer quem você é. Quando nós nos associamos a pessoas que trazem informações que não são boas, nos alimentamos dessas informações, nos tornamos produto dessas informações. O meu canal não é um canal para falar de política e eu não vou falar de política aqui. E eu não estou falando de política. Quero deixar isso bem claro. Eu estou falando de informações que você recebe muitas vezes na internet, que é onde tem mais disponibilidade dessas informações, e online, na hora, e todo mundo está com o celular na hora na mão. Como você deve tratar as informações que você recebe no seu celular? Como você deve tratar essas informações? Não considere tudo que você recebe como uma verdade. Tente entender. Estude sobre. Não abra mão da ciência. Não abra mão da Bíblia. Quando você ouvir alguma palavra, alguém trazer uma palavra
para você, vai. Eu sempre, quando trago alguma palavra, eu trago a referência e eu sempre falo, gente, essa é a minha interpretação, é como eu vejo, mas tenha você, faça você a sua análise. Não consuma análise pronta. É mais fácil consumir análise pronta, mas faça você. Pense você, avalie você. É correto beber um produto desse? Ah, não é. Não é correto beber um produto desse. É correto dizer que se existisse revólver na época de Jesus, Jesus andaria armado? Não, Jesus não andaria armado. Existia arma na época de Jesus? Não. Jesus disse que quem vive pela arma, morre pela arma. Eu não quero morrer pela arma, então eu não quero arma na minha casa. A arma que tem na minha casa, quer ver a arma que tem na minha casa? Eu vou te mostrar qual que é a arma que tem na minha casa. Ó. Tá? A arma que eu tenho na minha casa é essa. Essa é a espada que Paulo fala, que a gente deve se vestir da armadura de Deus. A espada, gente, assim, nós como cristãos, e mais ainda como cristãos protestantes, nós aprendemos que todas as informações devem ser testadas. A própria profecia, Jesus fala assim, não duvide dos profetas, mas prove as profecias. Será que é realmente? Será que aquela palavra é realmente verdadeira? Qual é o fruto disso? Qual é o fruto de eu comprar uma arma e andar com ela? Qual é o fruto? E às vezes no trânsito eu fico bravo, cara. Eu fico imaginando se eu tiver uma arma aqui, olha o que pode acontecer uma hora. Você sai de casa para ir jogar futebol e à noite tá numa delegacia porque você deu um tiro em alguém ou você está no hospital porque levou o tiro de alguém. Será que vai ter algum bom fruto beber detergente? Ou água sanitária? Pensa essas coisas, gente. Parece, falando isso para vocês, parece aquela conversa que a gente tem com criança de 6, 7 aninhos, que a gente ensina, olha, não pode pôr o dedo na tomada, tá? Ah, mas o meu amiguinho falou que pode. Não, mas não pode. Ah, mas o meu amiguinho come terra. Não, mas não vai comer terra não, que tem problema se você comer terra. Ah, mas o meu amiguinho bebe água suja. Não, mas você não pode beber água suja porque seu amiguinho bebe. Então, assim, é uma conversa que parece que é com criança. Mas é uma... Gente, em 2026, o ministro da Saúde teve que vir na internet dizer para as pessoas não beberem detergente. Então, assim, é com criança mesmo. A palavra de Deus, gente, é também assim. Toda vez que você ouve uma pregação, toda vez que alguém te traz alguma revelação da palavra de Deus, prove essa palavra. Leia. Não fique com o que eu estou te dizendo aqui só. Eu não vou vir aqui para te falar uma coisa ruim, mas assim, tenha você a sua conclusão. Vá você ler a Bíblia também. Olha que interessante. Anda com sábio e para você se tornar sábio. Porque se você andar com tolos, você vai ser um tolo também. O que eu posso dizer para você aplicar na sua vida hoje? Procure se alimentar de informações de pessoas que são sérias. Olhe o fruto na vida dessas pessoas, tá bom? E pergunte se seu pai ou sua mãe te aconselhariam dessa forma. Se Jesus te aconselharia dessa forma. Será que Jesus me aconselharia a comprar uma arma? Será que Jesus me aconselharia a tomar um detergente? Será que Jesus me aconselharia
a fazer um documento falso? Será que Jesus me aconselharia a contar uma mentira? Quando a gente começa a colocar Jesus nessa relação, quando a gente começa a perguntar, será que Jesus me orientaria dessa forma? A gente começa a selecionar melhor os conselhos e a seguir somente os conselhos que são bons. E a partir daí, tudo que nós plantamos também vai ser bom. E o que nós vamos colher lá na frente será melhor ainda. Eu tive um chefe, se chamava Wirlon, e uma vez ele falou uma frase numa reunião que a gente teve, e aquela frase eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho que for apresentado para você pode servir. Mas eu te garanto que muito provavelmente ele não vai ser um bom caminho. Então, se você não sabe para onde você vai agora, nesse momento, o que eu te recomendo? Leia Provérbios. E olha, tem um desafio. Veja quantos capítulos tem Provérbios e quantos dias tem no mês. E medite um capítulo por dia no mês, cada dia do mês um capítulo. Faça isso por um ano. Eu duvido que depois de um ano você não será 100 vezes mais sábio do que você é hoje. Porque toda sabedoria salomônica está no livro de Provérbios. Toda. Então lê lá, dia 1º, capítulo 1, dia 2º, capítulo 2. E lê o mês inteiro. O mês seguinte, de novo. O outro mês, de novo. Faz isso um ano. Inculca esses ensinamentos. Mas não é só ler, é meditar. É diferente. Ler, você só lê lá. Okay, não. Meditar, ler, procurar entender e ver. Criar paralelos com o que você vive no seu dia a dia. Faz esse exercício. Depois de um ano, não vai ser qualquer vídeo na internet que vai te trazer uma mensagem e você vai sair acreditando, não. Você vai se tornar uma pessoa mais sábia. E você vai separar a sabedoria da loucura. Tá bom? Volto a dizer, gente, não é um vídeo sobre política. É um vídeo sobre como o cristão deve lidar com as informações que ele recebe. Como julgar essas informações, como filtrar e como entender quais são as intenções por trás daqueles que nos trazem essas informações. Que já é um segundo passo, mas você chega lá. Tá bom? Gente, uma outra coisa muito importante que eu queria dizer para vocês é assim, eu sou branco. Olha, bem branco, aliás, muito branco. Mas eu sou um branco de alma preta, assim, ó. Eu sou um branco de alma dessa cor, tá? E de coração, e sou paulista, mas eu tenho um coração nordestino. Hoje, dia 13 de maio, dia da libertação dos escravos, onde eu quero fazer um vídeo falando sobre esse evento. É um dia muito importante e você não vê se falar sobre isso em lugar nenhum. Talvez eu esteja te dizendo isso agora e você não sabia. 13 de maio. Tem até avenida aqui em São Paulo com esse nome, acho que no Brasil inteiro tem várias, 13 de maio. Quando falamos de liberdade, lembramos das lutas dos nossos irmãos pretos e pretas e vemos na sociedade que eles ainda
muito menos do que os brancos, que eles têm muito menos oportunidade do que os brancos, nós vemos o tamanho da dívida que a nossa sociedade tem com esses irmãos, com essas irmãs. Eu queria pedir para você hoje que você orasse por todos, principalmente pelos que não são privilegiados por terem nascido branco. Tá bom? Lembre do árabe, do negro, do amarelo, do japonês, do asiático. Lembrem de todos. Coloquem todos diante de Deus e peça que Deus tenha compaixão de toda a alma, de toda a vida. Peça para que Deus faça justiça na vida de todos, para que a gente chegue a viver numa sociedade em que a sua cor ou seu sexo não tem influência sobre o valor que vão te pagar de salário. Tá bom? Um beijo no seu coração, que Jesus, Espírito Santo, venha trazer essa palavra no seu coração na forma que ela deve ser. Filtre tudo que vai entrar dentro do seu organismo. A gente toma cuidado com o que a gente vai comer, né? Tenta comer o mais saudável possível, com informação também, gente. Não se alimente de qualquer informação antes de testar, nem de qualquer palavra antes de testar na Bíblia também, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e vamos para frente que, como me diria a minha avó, vamos para frente que atrás vem gente. Tchau, tchau.